Muito boa tarde, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha. Sou eu, Elano Maia, aqui no canal Elano Fla Champion, tá certo? Estou aqui nessa segunda-feira, né, tarde de segunda-feira, para trazer informações sobre tudo que está rolando no Clube de Regatas do Flamengo. Flamengo já está na capital peruana, já está em Lima e treinará logo mais às 16 horas, visando aí o jogo de estreia da Libertadores contra o Sport Cristal, tá certo? Mas antes de trazer as outras informações, meus amigos, eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, que ainda não é inscrito nesse canal. Debaixo do visor a qual você está me vendo, você verá um nome que está em vermelho, inscrito. Inscreva-se. Você toca nele. Do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, porque só assim você será notificado e notificada para vídeos novos e entradas ao vivo através de lives. Mas eu ressalto, amigas e amigos, tá certo? Que para sua inscrição ser validada aqui no canal Fla Champion é necessário que você deixe o comentário e o like no vídeo, tá certo? Mas vamos de notícia. Como eu havia falado, Flamengo deixou o Brasil ontem, né? E chegou pela madrugada lá na capital peruana, né? Na capital Lima. E eu vi alguns vídeos, meus amigos, e de certa forma fiquei preocupado, né? Porque a gente vê que os semblantes dos jogadores não estão como a gente queria, né? Como a gente pretendia depois aí da perca do Campeonato Carioca. A gente vê que o semblante dos jogadores não estão de bons amigos, né? Está uma atmosfera muito negativa dentro do Flamengo, né? Dentro do seu contexto ali de desembarque, né? Para o seu hotel onde vai ficar hospedado a delegação do Flamengo. Mas eu torço muito, meus amigos, para que essa situação não entre dentro de campo, né? Que o Flamengo, depois dessa final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, venha tirar proveito dessa situação e não venha agravar mais a situação. É isso que eu, como torcedor do Flamengo, espero e aguardo que fique dessa forma, dessa maneira. Mas, meus amigos, a lista de relacionados já foi anunciada, tá certo? Foram para Lima os seguintes jogadores: Andréas Pereira, Bruno Henrique, Davi Luiz, Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gabriel Barbosa, Gustavo Henrique, Hugo, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Matheus França, Mateuzinho, Pedro, René, Rodinei, Santos, Thiago Maia e Arão. A novidade, meus amigos, nessa lista aqui é o retorno do Rodinei, né, que não jogou na final do Campeonato Carioca devido ao incômodo muscular que o jogador estava sofrendo. Retornou, já está relacionado, já é opção para o técnico Paulo Souza. Mas nós temos também, meus amigos, a novidade é o goleiro Santos, né, que foi recém contratado pela equipe do Flamengo, mediante a equipe do Atlético Paranaense. Vamos torcer para que o Santos ele venha ter a sua estreia já nesse jogo de amanhã, tá certo? É um goleiro que é questionado, um goleiro que uma boa parte da torcida foi a favor da sua contratação, outra parte não foi de acordo, entendeu? Isso tudo, meus amigos, mostra a grandeza que é o Flamengo, né? Porque se todos pensassem de uma só maneira e com um só pensamento, não seria o Flamengo, entendeu?
Flamengo, por sua envergadura, por sua grandeza, de certa forma, meus amigos, tem que haver realmente uma mistura dentro da sua construção, uma mistura de pessoas que são contras e aqueles que são a favor, tá certo? E o goleiro Santos ele foi contratado com uma parte da diretoria tendo uma resistência, né, para a não contratação do goleiro. E da mesma forma é com relação ao Andréas, né? O Andréas ele está ainda é, nessa situação. O Flamengo, por sua vez, de acordo com a diretoria, quer a aquisição do jogador. E há uma parte da diretoria, uma ala contra a aquisição, que não quer mesmo o jogador sendo comprado, né, tendo a sua aquisição definitiva pelo Flamengo. Então o Flamengo é isso, né? Mas tem essas duas novidades, a qual eu falei, meus amigos, o Rodinei voltando, o goleiro Santos aí à disposição, mas nós temos aí duas baixas no Flamengo, tá certo? No jogo entre Uruguai e Chile, tivemos aí dois desfalques, né? Os jogadores voltaram, mas voltaram com problemas, né? Voltaram praticamente lesionados desse jogo. No caso, o Arrascaeta, ele retornou da seleção uruguaia com o tornozelo, com dores no tornozelo esquerdo, tá certo? E de certa forma foi cortado, né, de haver uma possibilidade de jogar logo mais, tá certo, nesse jogo entre Sport Cristal e Flamengo, por conta dessas dores no tornozelo esquerdo. E o Isla, meus amigos, voltou também dessa partida com dores no o nome é meio complicado, no quadríceps, mais ou menos isso, tá certo? Um incômodo, entendeu? Então, assim, o jogador é um desfalque também, assim como o Jorgiano e Arrascaeta, que não vão para o jogo de amanhã, tá certo? Que está previsto aí para 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, né? Da terça-feira, amanhã, terça-feira, 21h30, o Flamengo estreia contra o Sport Cristal na Taça Libertadores da América. Meus amigos, eu estou aqui na casa da minha mãe, estou aqui em Fortaleza, ainda estou nesse quarto aqui que não tem nada relacionado ao Flamengo aqui como um plano de fundo, mas eu peço a compreensão de todos vocês, né? Mas eu não estou aqui deixando você no vácuo aqui, estou procurando deixar você atualizado sobre tudo que está rolando, né, no Clube de Regatas do Flamengo. Eu acredito que isso é bom e é satisfatório para a gente dar continuidade nesse trabalho aqui no canal Fla Champion, tá certo? Meus amigos, o Flamengo acertou o empréstimo do lateral esquerdo Ramon, tá certo? Havia aí muitas equipes que estavam se interessando, né, para obter o lateral esquerdo nas suas respectivas equipes, mas o Flamengo, por ter um bom relacionamento, né, com o Red Bull Bragantino, já no caso já negociou outros jogadores lá com o Bragantino. De uma hora para outra o Flamengo acerta o empréstimo do lateral esquerdo Ramon para o Red Bull Bragantino e será no moldes de empréstimo, mas não foi anunciado nada de valor, se havia opção de compra ou não, entendeu? E o Ramon está aí, de certa forma, deixando o Flamengo para jogar e vestir a camisa do Red Bull Bragantino, tá certo? Mas, meus amigos, o que está acontecendo? A gente está vendo a situação do nosso Flamengo, né? Não é a melhor que a gente poderia
ver e contemplar nesse momento. O time ele deixou muito a desejar nessas finais, né? Nessas finais do Campeonato Carioca. A gente esperava mais do time, a gente esperava mais do elenco, né? No modo geral. E a gente vê aí que realmente está havendo uma, um princípio de um montim, um princípio aí de um compilado, né, para realmente derrubar o técnico o Paulo Souza. A gente sabe que o técnico ele não chegou também sendo muito querido, né? Realmente a torcida do Flamengo queria realmente que o Jorge Jesus viesse realmente a ser técnico, né, do Flamengo, mas não foi possível. Não sei por que deu errado lá atrás, quando Marcos Braz e Bruno Spindel estavam lá em Portugal, e eu não sei o que foi que aconteceu nos bastidores, mas acabou que o técnico não vindo, né, e o Flamengo optou pela contratação do Paulo Souza, né? Mas o Paulo Souza, meus amigos, está tendo um amparo, né, da diretoria do Flamengo. Marcos Braz teve uma conversa com o técnico, e, e a diretoria do Flamengo está do lado do técnico, né? Vendo eles também que há uma ala dentro dos jogadores ali que estão fazendo o corpo mole, que não estão jogando como deveria, entendeu? Estão, de certa forma, não rendendo como era para estar rendendo nos jogos. E o Paulo Souza, ele está, de certa forma, aí ganhando vamos dizer assim, uma oportunidade a mais para que venha reverter essa situação, né? A gente vê que com o JJ não foi diferente, né? O Jorge Jesus veio para o Flamengo e não iniciou já como ele terminou, né? A sua passagem aqui. Ele teve seus altos e baixos dentro do Flamengo. E depois desses altos e baixos dentro do Flamengo foi que ele começou a subir, né? Começou a exercer ali o seu trabalho de uma melhor maneira, né? De uma melhor forma de agir do Jorge Jesus. Então, eu vejo, meus amigos, que o projeto do Jorge Jesus só funcionou porque realmente houve o respaldo da torcida, houve o apoio da torcida e principalmente o apoio da própria diretoria do Flamengo, né? Então, para que o projeto, né, a era Paulo Souza também dê certo, é necessário que haja um apoio da torcida e haja também um apoio incondicional ali da diretoria do Flamengo para com o técnico Paulo Souza. Mas, meus amigos, ontem na saída do Flamengo lá do Ninho do Urubu, havia lá na frente as torcidas organizadas do Flamengo. O Flamengo usou ali, deu um drible na torcida organizada do Flamengo. Isso deixou as torcidas organizadas do Flamengo muito chateadas. E há assim, uma expectativa de que na volta, no desembarque, realmente esse encontro entre jogadores e diretoria, junto ali com a torcida, aconteça, né? E eu acredito que isso tem que acontecer. Eu acredito que não vai ser nada demais, mas realmente o Flamengo às vezes tem que enfrentar o seu problema cara a cara, né? Não pode fugir e nem se eximir das suas responsabilidades, porque a torcida é o que é o coração do time, né? Mas, meus amigos, o que acontece? A CBF já está ciente de que o Tite não vai permanecer mais como técnico da seleção brasileira, né? Após a Copa do Mundo, o técnico disse que não pretende mais ficar como técnico da seleção brasileira. E o que acontece? A CBF tem nomes, né? Tem uma lista de nomes aí de técnicos, e a intenção deles é de colocar o JJ, né, o Jorge Jesus, como sendo o novo técnico da seleção brasileira. E isso, de certa forma, não agrada a torcida do Flamengo, que deseja ter o técnico como o técnico do Flamengo, né?
E a gente não sabe como vai se dar essa situação, ninguém sabe como é que vai ser após o término da Copa do Mundo, né? Vamos ficar de olho, vamos ver o que é que vai acontecer. Tá certo? Mas, meus amigos, no mais é isso. São essas as informações. Estou aqui de uma maneira muito vagarosa, né? Postando esses vídeos aqui, mas eu quero pedir a sua compreensão que eu não estou aqui no cenário, estou aqui resolvendo muitas coisas, mas eu confio aí na sua presença aqui. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário, porque é muito importante, de grande valia para o canal Fla Champ, tá certo? Um abraço, saudações rubro-negras a todos vocês, tchau, tchau.